Olá, ouvintes da rádio e da TV Abel. Iremos, dando continuidade ao estudo do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Divaldo Franco, estudar o capítulo 10, Lições de Alta Magnitude. Fazendo um breve relato, um breve resumo do capítulo anterior, o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda relata que, em meio ao serviço de socorro, eles se depararam com o caso de um espírito feminino que se encontrava sob terrível dominação do outro, um espírito masculino que a explorava psiquicamente de maneira cruel. Quando eles estão lá prestando socorro, eles ouvem um apelo da genitora, da mãezinha dessa obsediada, que informou ser a filha uma vendedora de ilusões desde os 14 anos. Ela foi levada a isso pelo próprio marido, muito mais velho que ela, era costume, naquela cultura, esses casamentos arranjados. Então ela se casou com um homem de posses, mais velho, mas era um homem vil, que possuía um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde ele levava garotas inexperientes e sonhadoras para vender o corpo. E com o tempo, essa garota, ela foi aumentando seus desequilíbrios sexuais, passando a consumir drogas terríveis, atraindo assim um amante de outra existência que a ela se vinculara psiquicamente enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorar-lhe as energias emocionais e não poucas vezes tomando-a em surtos obsessivos terríveis. Pela primeira vez, o Manuel Filomeno de Miranda ele fica assustado, ele fica impressionado porque ele pela primeira vez observava o fenômeno de uma obsessão que prosseguia além da morte. E verificando também que o algoz, ele participava de todo aquele processo de desencarnação, sendo intoxicado pelas emanações de desespero e da perda do tônus vital da obsidiada. Bom, por fim eles conseguem desembaraçar a vítima e o algoz e os encaminham para o tratamento devido. Vamos então para o capítulo de hoje, capítulo 10, Lições de Alta Magnitude. O serviço a que nos afeiçoáramos exigia esforço e abnegação, pois quanto mais atendíamos espíritos em grande sofrimento, outros mais chegavam ao grupo em que trabalhávamos, quando os cadáveres eram trazidos pelas ondas e atirados à praia, ou resultavam da desencarnação daqueles que haviam ficado inconscientes, traumatizados, e porque não houvessem recebido assistência, não resistiam aos ferimentos, ao desaparecimento das forças, à desnutrição, às infecções. Então eles já tinham atendido um grande contingente de desencarnados, mas continuavam chegando outros, que estavam sendo trazidos pela maré, pelas ondas, e outros que estavam desencarnando naquele momento em decorrência de estarem soterrados, de terem terem desencarnado no primeiro momento, mas por causa dos traumas sofridos, estavam desencarnando naquele momento. Ana, que era uma das trabalhadoras, ela continuava erguendo o archote de fluidos luminosos, de forma que pudesse haver claridade específica na noite espiritual, ao tempo em que também contribuía com a sua valiosa ajuda. O padre Marcos falava naquele momento a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se imantavam os despojos materiais. A gente não pode esquecer que a caravana de trabalhadores, de socorrista, ela tinha sido constituída não por acaso de membros de variada formação espiritual, respeitando a crença dos socorridos lá, já que lá haviam
embora fosse uma grande maioria da população islâmica, mas tinham católicos, também outras crenças anglicanas também. Então, por isso, a necessidade de você ter um grupo onde tivesse uma representação dessas várias correntes religiosas para que o socorro fosse mais efetivo. A sua voz era meiga e gentil, informando-nos que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. Todos, quando nascem, estão assinalados para morrer, anunciou amoroso, porquanto esse é o ciclo da vida. O oposto de vida não é morte, mas renascimento. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras luminosas. Graças ao seu retorno, é que o Evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se a esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a todos, é dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre o decesso tumular. Bom, então, nós não podemos deixar de consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa anotação está em Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então eles estão ali no meio daquele cenário terrível de desencarnações, e ali você tem espíritos de todos os comportamentos, aqueles que eram ateus, aqueles que, embora tivessem uma fé, essa fé não era robusta o suficiente. Então ali você vai se deparar com esses indivíduos, cada um no seu grau evolutivo, no seu grau de consciência. E o Cristo, sendo assimilado, a mensagem do Cristo sendo assimilada, essa mensagem ela é consoladora, porque vai estar preparando aquele indivíduo para esse momento. É o jugo leve. Então Jesus veio trazer a certeza da continuidade da vida, do mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. Quem não acredita nisso, ou quem nunca parou para refletir, que só se preocupou em ter uma vida simplesmente material, evidentemente que na desencarnação vai sofrer esse choque, porque a única coisa que ela acreditava realmente era na vida material. No momento que ela perde aquilo, que rompe aquela crença, ela vai ficar desnorteada, ela vai ficar em desequilíbrio. Ao contrário, aquele que mesmo num grau que não seja aquele grau de um espírito esclarecido, elevado, mas que acreditava, ele vai ser consolado, ele vai entender, ele vai compreender. Puxa vida, acabou realmente. Eu tive aí o meu
a minha estadia terrena, agora vamos ver o que tem para frente. Estou sendo socorrido, estou sendo ajudado, creio em Deus, creio em Jesus, tenho as minhas crenças, e se eu acredito realmente naquilo que Jesus nos trouxe, né, se eu tenho essa certeza, muito mais fácil vai ser para esse espírito o desligamento. Continuando. Enquanto ele falava, Abdu, Ivon, Oscar e nós outro, agora acompanhados por 2 espíritos indonésios que se ofereceram para cooperar conosco, trabalhávamos na libertação dos recém-desencarnados, com os vínculos fortes mantidos com os corpos, na condição de frutos espúrios do materialismo a que se aferravam. Então, a outra equipe estava trabalhando justamente com aqueles mais materialistas, né, que tinham vínculos muito fortes com os corpos, e evidentemente esses davam mais trabalho. À medida que cada um era liberado, embora atento às palavras do sacerdote, experimentava um como vágado, né, uma vertigem, e tombava quase inconsciente, sendo retirado de imediato do pequeno círculo para a área de transporte. Felizes, continuava o apóstolo da caridade, somos todos aqueles que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e que o temos na condição de caminho, verdade e vida. A Ele, vinculados pelo amor que nos dá sustento às emoções, morte é vida, infortúnio é bênção, porque nada acontece sem a sua permissão superior. Enfrentai a tormenta do desespero como os seus discípulos, quando na barca frágil, ante a tempestade ameaçadora que, temerosos, lhe pediram auxílio, e ele acalmou os ventos e tranquilizou as ondas. Nele temos o seguro nauta, um navegante, que conduzirá a barca da nossa imortalidade ao sublime destino da paz. Não temais, pois, permanecendo confiantes e ajudando-nos a ajudar-vos. Por mais assustador se vos apresente o fenômeno da morte orgânica, a vida é um triunfo sobre todas as injunções e nada a consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal, que já não tem utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída e avançar com segurança pelo rumo da imortalidade, constitui motivo de infinita alegria. Novamente serão reencontrados os afetos que vieram anteriormente e que vos aguardam, reorganizando as famílias através dos abençoados laços do amor. Portanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores afligentes de agora logo mais serão um capítulo do passado vencido. A morte, né, meus irmãos, ela é difícil até para nós espíritas que estudamos, né, tão a fundo o mundo espiritual. Difícil ainda porque, embora nós saibamos, estudemos, nós não alcançamos ainda aquela maturidade espiritual que vai fortalecer, né, para enfrentarmos esse momento do desligamento. Eu me lembro aqui da história curiosa do Chico Xavier, né, que todos nós aí já ouvimos falar, quando ele estava naquele avião e o avião passa por uma turbulência, as pessoas começam a gritar e ele entra naquela sintonia e começa também a gritar, se desesperar, e Emmanuel aparece e lhe dá um pito, né? Querendo saber o que estava acontecendo. Ela, estamos em perigo de morte, Emmanuel? Eu falei, sim. Mas por que a gritaria? Eu grito porque se estamos em perigo de morte, eu vou gritar. Ele falou, aí o Emmanuel fala para ele morrer com dignidade. Aí o Chico fala, como que alguém pode morrer com dignidade? Então, realmente, nós temos ainda aquele instinto, né, de conservação, e a gente vai lutar. Evidentemente, até o momento, a gente vai lutar com todas as nossas forças para continuarmos aqui na escola. A nossa escola abençoada, nós temos um propósito por estarmos aqui,
E quando chega nesse momento de desligamento, claro, é muito normal nós passarmos por essas tempestades aí emotivas, que faz parte realmente do nosso processo. A não ser que nós sejamos assim um espírito muito, mas muito evoluído, nós vamos passar por essa etapa aí com uma tranquilidade muito grande, porque o fenômeno ele também é físico. Nós temos os liames que nos ligam ao corpo material. Então, mais, é, 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 quanto menos, melhor dizendo, espiritualizados, mais nós vamos estar ligados, unidos a essa carga material. Nós levamos no nosso perispírito também, não é essa carga material. Então, é natural esse desespero, é uma novidade, embora, entre aspas, né, nós já tenhamos desencarnado várias vezes, vai ser sempre para aquele espírito que não é tão evoluído assim como nós, sentirmos essas problemáticas, né, do desenlace. Evidentemente, com o nosso conhecimento já vai ficar um pouquinho mais fácil. Não significa que a gente vai chegar lá e encontrar, olha, vai ser uma coisa tão automática. Nós vemos aí nos relatos dos nossos amigos espirituais que falam através da psicografia que não é tão simples assim. Espíritos que desempenharam no meio espírita um papel muito preponderante, mas quando chegou o momento da desencarnação, tiveram lá seus probleminhas. Então a gente tem que estar preparado, saber que não, né, porque chegar lá na hora, tivermos tontura, sentirmos vertigem, já vamos ficar mais abalados ainda, né? Sentirmos o processo da desencarnação, falar, meu Deus do céu, eu estou sentindo isso, e tem que estar preparado, né? Saber que realmente é um momento traumático, não tem como, né, no momento, no atual estágio que nós estamos, ser simplesmente o desabrochar de uma rosa. Né? É um processo que, dada a nossa condição, ainda vai ser um processo complicado, a gente vai precisar de ajuda para o desligamento, mas o que a gente tem que fazer? Né? Qual é o conselho dos bons espíritos? Tentar manter-se em prece, né? Fazer uma análise realmente da nossa vida, uma reflexão, e é o momento de nós nos encontrarmos conosco, nos encontrarmos com os nossos amigos que nos antecederam, é o momento da volta, do retorno para o nosso lar. Tentar nos mantermos calmos, tranquilos e usar o nosso conhecimento que nós temos para nos auxiliar nesse momento. Continuando. Silenciando por momentos, a fim de que as suas palavras pudessem ser ouvidas e entendidas, permaneceu em prece que o adornava de tênue claridade espiritual dele mesmo emanada, exteriorizando, naquele paú, um pântano de desespero, a grandeza que o caracterizava na ordem da evolução. Tomados de emoção natural, os ouvintes choravam e imprecavam pela ajuda, o que a todos nós nos sensibilizava. Nesse clima de elevadas vibrações de amor e de compaixão, podíamos perceber o valor dos sentimentos da afetividade no intercâmbio com os irmãos mais angustiados. Se o amor não puder atender os objetivos essenciais para os quais se constitui, a sua finalidade é utópica e vã. Não foi por outra razão que Jesus o elegeu como a mais nobre com indispensável conquista a que pode aspirar o ser humano. O amor é uma força que precisa estar sempre em movimento. Nós somos originários da onde? Do amor de Deus. É evidente que o amor, ele é uma conquista do ser humano. Nós precisamos ir de encontro, evoluirmos, estarmos em equilíbrio com esse padrão vibratório divino que é o amor. Nós podemos olhar aí para a história da humanidade, para todos os vultos que passaram
pela nossa história que nós conhecemos e podemos fazer aí uma análise daqueles indivíduos que se afastaram desse sentimento, daqueles que se aproximaram. Você vê uma história de São Francisco de Assis, você vê uma história de um Júlio César, né, brilhante, imperador, comandante, mas como termina a saga dele, o que ele, em realidade, atraiu, né, para si? A inveja, a morte, a desgraça, a traição. E você, quando você olha para a vida de um Francisco de Assis, o que você consegue ver? União, agregação, amizade, solidariedade, ou seja, o amor se movimentando, e ele deixa um legado para as gerações vindouras, né, de comportamento, de desmaterialização. Né? Francisco de Assis, ele também se torna uma figura atemporal porque ele falou a verdade ela é atemporal. A verdade que Francisco falou sobre o amor, sobre a caridade, sobre a simplicidade, ela nos acompanha. Né? A mensagem do Cristo, ela é atemporal porque é a verdade. Né? Continuando. Ao mesmo tempo que nos alegrávamos com os resultados da convocação do Padre Marcos, constatávamos os resultados infelizes decorrentes da leviandade e da ilusão a que se permitem os indivíduos que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual. Os fenômenos dolorosos de licantropia constrangiam-nos, levando-nos à reflexão, tanto em relação aos que lhes padeciam a vicissitude, como aqueles que se tornavam vítimas inermes desses algozes, afinal de si mesmo. Então vamos ver um pouquinho sobre a licantropia. Bom, licantropia do grego, ela é composta por licos, que é lobo, e tropos, que é forma, então em forma de lobo. O que significa, de acordo com o livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, é o fenômeno pelo qual espíritos pervertidos no crime atuam sobre antigos comparsas encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas às de certos animais, demonstrando assim sua degradação, tanto moral quanto espiritual. Esse processo de transformação também se dá através de uma metamorfose perispirítica, processada através de uma indução hipnótica, em que o desencarnado, inferiorizado em suas culpas, ganha a forma animalesca. Então nós sabemos que o perispírito ele é plástico, né? Ele se molda de acordo com o pensamento. Vem um inimigo e faz uma indução hipnótica com um ser, né, acessível a esse tipo de coisa, e o seu perispírito vai plasmar aquela imagem, vai se transformar numa figura de lobo, né, de um lobisomem. No livro Libertação, de André Luiz, através da psicografia do Chico, no capítulo 5, há um encontro, né, com o Gregório, que está ali julgando uma mulher. Quem não se recorda, é um ex-papa que no mundo espiritual ele habita uma região trevosa e ele se acha no direito de fazer julgamentos. E vamos então verificar aqui essa parte do livro. Após a mulher confessar o seu crime na última vida física, foi submetida a uma regressão mental dos aspectos desta vida e começou a clamar por bebidas e prazeres. O magistrado, né, ou seja, o Gregório, observando aquela cena, falou para o povo que assistia ao julgamento: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Essa mulher ela tinha vários crimes, inclusive ela era aborteira, ela tinha um passado bem complicado, bem culposo. E ele se aproveitava disso, né, para explorando aí suas fraquezas.
Após, virou-se para ela e disse: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba. André Luiz passou a descrever o que acontecia com ela. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Assim, seu corpo espiritual assumiu o formato de uma loba. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Esclareceu o mentor Gúbio. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua, cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega ao minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. André, então, pergunta ao mentor se a irmã infortunada permanecerá doravante assim, e Gúbio, com tristeza, informa que ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias do juiz cruel em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como esse, se resume a problema de sintonia, onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Então nós vemos aí como que uma consciência culpada reage, né, diante de uma acusação dessa. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, né? E aqui nesse item final, muito importante, onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Onde está o nosso pensamento, aí estará o nosso coração. Continuando. O desconhecimento das leis da vida faz que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão que o arranque da situação deplorável. Não nos passava pela mente qualquer sentimento de reproche ou de censura, porquanto de alguma forma somos viajantes da noite de sombras densas na direção do dia iluminado e fulgurante. Bom, também, né, nós provavelmente já passamos em nossas experiências pretéritas por uma situação similar, né, vexatória, devido à nossa pouca elevação moral. Por isso que eles ali não censuravam nem reprochavam, porque isso é natural, é a nossa caminhada. Evidentemente que lá atrás nós já fomos muito mais ignorantes do que somos hoje. Continuando. Os atavismos religiosos que lhes ofereciam primícias, estados de glória logo após a morte biológica, mantinham alguns que se davam conta do fenômeno de que foram objeto, aguardando a chegada dos anjos mitológicos, e desesperançavam-se, tombando na blasfêmia e na revolta, reclamando contra o abandono em que supunham encontrar-se. Então, tinham aqueles espíritos, né, que tinham passado a vida inteira acreditando, não é, naqueles anjos, né, naquele céu de amenidade, de nuvenzinhas, e achavam que era simplesmente um processo externo o culto religioso, e praticavam aquele culto externo, chegavam lá acreditando que iam ser recebidos por anjos, por trombetas, e se desesperavam, blasfemavam, porque viam que aquilo não acontecia. Essa transferência de responsabilidades dos nossos atos para a divindade, além de ser uma atitude profundamente leviana, é muito cômoda, porque proporciona uma visão totalmente distorcida da realidade, transferindo-a
para o mundo da fantasia e da mágica, no qual tudo é possível. Então é muito cômodo, né, eu transferir a minha responsabilidade. Eu estou aqui para evoluir, né, eu tenho que fazer determinadas escolhas, mas aí eu transfiro nessa responsabilidade para Deus. Foi Deus que quis assim, foi Deus que não quis. As coisas vão acontecer se Deus quiser, né? Deus vai me ajudar, mas eu não faço nada por isso. Então eu transfiro uma responsabilidade que é minha para a divindade. Depois eu quero, ainda no final das contas, colher os frutos desse meu comportamento. Continuando. Somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem início o processo de descobrimento da verdade e do dever. Enquanto isso não ocorre, a transferência para os outros de tudo quanto lhe diz respeito, seja na ocorrência infeliz aos demais culpando ou nas necessidades da evolução, esperando que os anjos da misericórdia por eles opere de maneira sobrenatural e privilegiada, liberando-os do esforço que deve ser empreendido para a autoiluminação. Então, além da gente jogar a responsabilidade, né, para a divindade, a gente joga a responsabilidade das nossas derrotas, dos nossos fracassos para os outros. É muito comum isso acontecer conosco, né? Geralmente é o mundo que está todo errado e nós estamos corretos. Isso aí muito ainda devido ao quê? Ao nosso orgulho. Nós somos extremamente orgulhosos. Nós precisamos aceitar, entender isso e nos esforçarmos para mudar esse ponto de vista. O esforço é contra nós. Nós somos o que precisa ser modificado. Nós estamos aqui para nos burilarmos, não para burilarmos o próximo. Então, as coisas, o planejamento que foi feito, o local onde eu estou inserido, né, com aquelas pessoas, existe um planejamento por trás. Não é o acaso, não é azar. Eu estou ali por um motivo específico. Eu atraio determinados padrões de comportamentos para perto de mim, não por acaso. Então eu preciso me esforçar. É evidente que eu posso pedir ajuda espiritual. Devo, não é, pedir essa ajuda espiritual porque eu estou criando uma sintonia, eu estou abrindo os meus canais de comunicação para receber essa ajuda, para receber essa inspiração. Evidentemente que eu preciso, né, fazer esse movimento, mas o esforço, nós temos que entender que todo o nosso esforço aqui é para nos melhorarmos. E nos melhorarmos significa ajuda, socorro, ter um olhar carinhoso, amoroso para o nosso próximo. São ferramentas de burilamento. Quanto mais eu olho para o próximo, mais aquele meu orgulho, né, eu vou trabalhando aquele meu orgulho, aquele meu egoísmo e vou me melhorando. Então não existe também crescimento espiritual sozinho. Eu não consigo ficar dentro de uma casca, de uma redoma e evoluir. Para evoluir, por isso que eu sou inserido num contexto com pessoas complicadas, com pessoas difíceis, com desafios. Eu preciso trocar, preciso receber informações que vão ajudar a compor, né, essas ferramentas para a minha caminhada. Continuando. Logo após a peroração, ou seja, o discurso breve, né, do Padre Marcos, o nosso mentor acercou-se-nos e, percebendo as interrogações que bailavam na minha mente, socorreu-me com alguns esclarecimentos que são preciosas lições de vida. O caro Miranda não ignora, começou ele suavemente, que todas as ocorrências contribuem para o nosso processo de crescimento na direção de Deus. Até agora, infelizmente, as religiões, embora o imenso respeito que lhes devotamos a todas elas, aliás ainda muito necessárias, firmam-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando os seus fiéis a respeito dos seus atos, que respondem pelas consequências que sempre os alcançam
normalmente em clima de aflição, por causa dos seus conteúdos morais negativos, apresentando os seus deuses ou profetas especiais, alguns dos quais vítimas de transtornos de conduta que mesclaram as informações superiores com os próprios conflitos, dando lugar a revelações castradoras e perversas, propõem-se como responsáveis pela palavra de Deus, humanizando-o e limitando-o às suas paixões, distante da grandeza inacessível e infinita do Criador, dando-lhes a aparência de verdades indiscutíveis. Mais preocupadas com o exterior, as fórmulas e preceitos, do que com o sentimento interno dos devotos, laboram pela quantidade de adeptos, sem a maior preocupação de os qualificar para a existência breve na Terra e, a seguir, a imortalidade em que, desde o corpo, se encontram mergulhados. Incapazes de entender a causalidade absoluta do universo, elaboram os seus conceitos na linguagem pobre das suas necessidades e arrastam as multidões que ainda não sabem pensar, trabalhando-lhes o fanatismo doentio, herança do primarismo espiritual como mecanismo de salvação imediata, bastando pequenos esforços humanos para a eterna recompensa, ou quando isso não é conseguido, a terrível punição eterna, sem a mínima possibilidade de receber-se misericórdia ou compaixão. Apesar disso, informam com empáfia que o Pai todo amor é também todo misericórdia, numa colocação paradoxal, absurda. Cambaleiam então no mundo físico esses autômatos da fé, sendo transferidas para o mundo espiritual as multidões equivocadas e engessadas nas informações equivocadas, assimiladas sem raciocínio e recebidas como herança dos ancestrais que pensam honrar, fixando-se nelas, sem a preocupação, porém, da autoiluminação, os seus dogmas, os seus cerimoniais, todos elaborados com crueldade, amesquinhando o ser humano, escravizam-nos ao temor e mantêm-nos na ignorância em que se encarceram, sendo muito difícil esclarecê-los nos primeiros tentames após o decesso tumular. Então esse é o nosso problema com as nossas religiões tradicionais. Elas não esclarecem, elas ainda se aferram àqueles costumes antigos. Então você tem uma visão exagerada da forma, né, dos rituais, aquela coisa ritualística, sabe? A compra, não é, do benefício através de um sacrifício qualquer. A fórmula ainda continua sendo a mesma. Você tem a divindade, você tem um sacrifício que você faz para aquela divindade, você tem uma recompensa. Então, antigamente, imolavam-se animais, né, nos altares. Aí você vai e transforma isso. Então, o seu sacrifício são o que? São orações intermináveis, fórmulas que você recita ali para que algo aconteça, né? Mas você não se transforma. São oferendas que você dá, dízimos, né? Contribuições que você dá para aquela determinada crença, mas você não se transformou. Então você dá aquilo, nada contra você ajudar, não é, aquela sua crença, né, com recursos monetários que às vezes são necessários para a continuidade, para você pagar um espaço, enfim, você precisa, né, que tenha essa contribuição, mas não pode existir nunca a troca. Aí eu estou dando aqui, tá vendo, Deus? Eu estou dando aqui o meu dízimo, então meus pecadinhos, aqueles pecados, esses aí o Senhor vai perdoar, e porque eu estou dando dízimo, eu tenho o meu lugar garantido no céu de bem-aventuranças. Então nós trazemos isso ainda, né? Deus me ama, Deus me adora. Então eu imagino um Deus,
né? Eu amoldo Deus de acordo com as minhas necessidades. Então, o Deus, ele me ama profundamente, Jesus me ama, me adora, eu sou, sabe, íntimo. Então, na hora de marcar o gol, eu sendo um esportista, é claro que Deus vai estar do meu lado, não vai estar do lado do goleiro, né? O meu Deus, o Deus que eu acredito. Então, cada um tem o seu Deus particular, aquele meu Deus que vai me ajudar a me dar bem no meu ambiente de trabalho. Os meus colegas lá, problema com o Deus deles. Mas o meu é o meu Deus que vai me ajudar. E por aí vai. Então nós levamos o nosso egoísmo para a divindade que nós criamos, né, na nossa imaginação, nos nossos anseios. E o problema, infelizmente, é que as religiões elas não se amodam às nossas necessidades reais, né, as religiões tradicionais. Bom, então não tem como nós fazermos as nossas comparações com o Espiritismo. É muito comum, né, nós escutarmos essa frase, né, de que o Espiritismo ele não vai ser a religião do futuro, ele vai ser o futuro das religiões. Então vamos dar uma estudada nisso, vamos dar uma refletida sobre isso. Na Gênese, no capítulo 18, são chegados os tempos, em Sinais dos Tempos, item 17. Qual foi o pensamento que o Kardec colocou? A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, visto que, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitarão. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, sem querer puxar a brasa, né, para a nossa sardinha, que é o Espiritismo, mas se você procura a verdade, se você busca a verdade, né, e essa verdade ela é temporal, é evidente que daqui a 1000 anos, quando você for analisar o Espiritismo, tá batendo aqui, porque está falando sobre verdade, porque ali eu não estou me revestindo de culto externo nenhum, de costume nenhum. A bondade, a caridade, o amor não é um modismo. Não é um modismo, não é um comportamento, um padrão cultural de uma época. Então isso não vai mudar. Né? O que não vai mudar? Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Isso não muda. Isso não muda. Né? Eu tenho aí os vultos do Espiritismo, né? Fulaninho, ciclaninho, coisa e tal. São pessoas que passaram por aqui, não é? Um ou outro pode ter tido uma colocação errônea e incorreta que o próprio tempo, não é? Vai tratar de corrigir, mas a base, a sustentação da crença, ela não vai mudar nunca. Bom, ao encontro das ideias de Kardec, né, vem Leon Denis, né, apóstolo do Espiritismo, na sua obra No Invisível, no capítulo 11, Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo, ao se expressar:
A ideia de que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo e que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra. Pouco importará a qual religião se siga, haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre vida e espiritualidade, todos unidos em concordância em prol do bem universal. Eis porque, no meio espírita, sempre o vemos como sendo uma afirmação de Leon Denis de que o Espiritismo não é uma religião do futuro, mas o futuro das religiões, com base nesse texto do livro do Invisível, não Invisível, interpretando aí o pensamento do codificador do Espiritismo. Então, no futuro, pouco importa qual bandeira que você vai levantar, qual designação, qual a nomenclatura daquela religião, se todos ali já estiverem seguindo a verdade, isso pouco vai importar, você não vai ter mais dogma, porque são incompatíveis. Você não vai ter esses comportamentos aí irresponsáveis, né, de transferência de responsabilidade para os outros. Você não vai ter egoísmo, você vai ter amor, você vai ter verdade, você vai buscar Deus, você vai buscar se melhorar. Então, por isso que existe é muito comum a gente escutar, né, falar sobre isso. Continuando. Aquietou-se por um momento, olhando entristecido a imensa mole espiritual que estorcegava na alucinação e no desespero sem limite, dando continuidade. É nesse estágio do sofrimento que a compaixão dos céus recambia esses sofredores de volta à abençoada escola terrena, para o ministério da reencarnação, em expiações severas ou provações rudes, facultando-lhes o entendimento das leis de justiça e dos deveres que devem constituir a pauta de todas as existências. Então, o aprendizado vai existir. Não aprendeu, não, você volta, meu filho, vai voltar para aprender. Né? Não tem outro caminho. Continuando, mesmo negando com ferocidade a doutrina dos renascimentos carnais, e isso não impede que ela seja uma lei universal, ocorrendo em toda parte, como bênção de incomparável significado, sem a qual nos manteríamos nas faixas iniciais da evolução, sem chances de desenvolvimento intelecto-moral. Perfeitamente compatível com a lei de progresso, que somente ocorre ao longo do processo das experiências pessoais, a reencarnação, a pouco e pouco, faz que o Deus interno desenvolva-se e agigante-se no imo do espírito, emanando-o a Deus. Então, uma lei natural, uma lei da natureza, a reencarnação, não interessa se eu acredito ou se não acredito. Se é uma lei, se é algo natural que vai acontecer. E um belo dia, quando o meu espírito ele for tão amadurecido, né, a ponto de entender que a evolução ela depende de mim e só de mim, muito mais fácil vai ficar eu assimilar essa ideia da reencarnação. Mas, assimilando ou não, não interessa, todos nós estamos sujeitos. Né? Por quê? Porque faz parte, é uma lei natural, faz parte da nossa própria existência. Continuando. Acompanhando as dores acerbas que dominam esses milhares de espíritos, equivocados na sua maneira de acreditar na vida abundante, das suas fixações nos interesses transitórios como se fossem permanentes, mais uma vez damos-nos conta de como ainda vivemos na infância espiritual. As criaturas terrestres habituadas aos caprichos do egoísmo, sem as gratificações sublimes da solidariedade e do amor. Religiosamente, todos estamos informados de que o túmulo não significa aniquilamento, portanto sabemos que a vida prossegue. Seria lógico, em consequência, vivermos de maneira compatível com essa convicção, o que realmente não ocorre. As disputas e fixações materiais de tal maneira se fazem dominadoras em nosso mundo íntimo que, conscientemente ou não, postergamos o momento da partida do corpo indefinidamente. Quando somos jovens, anelamos para que isso ocorra na velhice, e quando a idade provecta, ou seja, avançada, se nos instala, ao sentirmos a aproximação do fenômeno da desencarnação,
O medo se nos assenhoreia, levando não poucos de nós ao transtorno depressivo, à revolta ou a outro tipo de desequilíbrio. Acontece com todos nós vivemos, né, a ilusão da imortalidade da matéria. Ah, eu acredito sim, mas se nós realmente entendêssemos, vivenciássemos isso que acreditamos, nós não daríamos tanta a importância que nós damos às coisas terrenas, transitórias e passageiras. Pelo contrário, nós nos aferramos mais ainda, né, querendo prolongar. É como se quanto mais pujante for a minha vida material, mais tarde eu vou voltar, mais tarde eu vou morrer, eu vou desencarnar. Então, eu quero sempre postergar, né? Isso é natural, isso é um comportamento absolutamente natural, isso ocorre com todos nós, né? Mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Eu vou adiantar nesse momento? Claro que não. Né? Eu vou deixar de me alimentar porque eu não ligo para a matéria? Claro que não. Eu vou deixar de cuidar da minha saúde? Evidentemente que eu vou. Se eu fizer isso, eu vou estar assumindo uma responsabilidade sobre uma escolha errada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso viver aqui no mundo material, já posso me comportar como um espírito. Né? É isso que nos falta. Nós vivenciarmos isso, nós somos um ser constituído de uma carapaça material, que é transitória, que é temporária, e de uma outra parte que continua. Mas eu dou muito mais atenção a essa parte material transitória. As coisas que essa parte material transitória necessita, e as necessidades do espírito eu sempre vou postergando. Né? O meu adiantamento, a minha preparação psíquica. Né? Eu me irrito com as pessoas, são sempre as pessoas que me irritam. Né? Por que eu me irrito? Por que eu me irrito? Por que as coisas me irritam? Por que eu me aborreço? Né? Isso são determinados comportamentos egoístas, que eu tenho que fazer uma reflexão séria em cima disso. Né? Por que eu reajo a determinados tipos de coisas tão mal? Então, eu posso, chegou a hora, né? Eu devo ter a minha vida aqui, claro, eu enquanto estiver aqui encarnado, a minha matéria precisa, então eu vou trabalhar, eu vou realmente fazer coisas para que essa matéria dure, essa minha armadura biológica dure o mais tempo possível para eu conseguir aí completar os meus estudos aqui. Mas se eu estou aqui me preparando, se eu estou estudando, eu tenho que dar uma atenção fundamental a isso. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu realmente, quando eu desencarnar, como é que vai ser a minha chegada no mundo espiritual? Será que eu consegui avançar alguma coisa? O que eu levei? Não é? Qual é o tesouro que eu estou levando para o plano espiritual? Essa é a nossa reflexão. Continuando. Bastaria somente alguns momentos de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física para nos prepararmos e aguardarmos com alegria o momento da desencarnação. Qual encarcerado que não anela pela liberdade que, vendo outro que estava na sua cela partir, não deseja também que lhe soe um momento grandioso, e com que júbilo enfrenta-o quando chega? Bom, a gente está bem distante disso ainda, né? Aguardar também com alegria, com júbilo, pedir um pouco demais, até porque nós temos aqui as nossas ligações amorosas, afetivas, que nós sabemos que vamos ficar um tempo aí sem poder ter aquele estreitamento, a não ser em momentos específicos. Então, sabe que aquela pessoa também que está nos perdendo, que vai sofrer. Então, evidentemente que nós estamos num estágio ainda que a gente tem que evoluir um pouquinho para realmente chegar nesse estágio de legal, vou desencarnar, estou feliz da vida e dar uma festa. Não é por aí. Continuando. A metáfora explica bem como
nos deveríamos comportar, o que lamentavelmente não ocorre. Dia não muito distante, porém, surgirá em que as religiões serão portas de acesso à vida, e não cárcere na ignorância e no absurdo. Desse modo, lembremo-nos que todos os profetas e fundadores de religiões, por mais elevados e nobres, não se equiparam a Jesus Cristo que nos enviou à Terra, a fim de que diluíssem um pouco as sombras da crueldade, para que ele instaurasse, nos dias já recuados, as balizas do reino dos céus no mundo. Jesus foi o único Espírito puro a reencarnar aqui neste planeta. Lembremos disso. Mesmo aqueles que vieram depois do seu advento são ministros do seu reino. Por essa razão veio o Consolador que ele prometera, para apressar esses dias, o momento da verdadeira comunhão entre as criaturas e o Criador. Qual é esse Consolador? É a terceira revelação, é o Espiritismo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É a verdade. A verdade vai nos libertar. A verdade, ela consola. Ela consola, porque ela mostra todas as nossas necessidades, o que nós precisamos fazer para evoluir. Esse é o Consolador, ele está entre nós. Isso é uma dádiva dos céus. É um presente de Deus para todos nós, para evoluirmos mais rápido, para apressar esses dias, como disse aqui o autor espiritual. Continuando. Não desfaleçamos, portanto, e cumpramos com o nosso dever. Encontrava-me edificado e surpreso, pensando como o nobre médico chegara a essas conclusões, sabendo que ele vivenciara na sua existência anterior a convicção anglicana. Percebendo minha reflexão, o amigo generoso sorriu e completou: amigo Miranda, o conhecimento viaja daqui para a terra e não de lá para cá. Desse modo, participando dos grupos de estudo em nossa comunidade, tomei conhecimento da revelação espírita e da sua magnitude para o ser humano. Por isso, estou enganjado na tarefa em que nosso grupo se encontra. E porque novas questões me assomassem à mente, ainda jovial e sábio, ele interrompeu-me propondo-me: o trabalho nos espera, e as perguntas encontrarão essas respostas na ação do bem com Jesus. E assim, meus amigos, nós terminamos o estudo desse capítulo, lições de alta magnitude, um capítulo que nos traz aí a necessidade da reflexão sobre as nossas escolhas, sobre o nosso comportamento diante da vida. Que o Mestre Jesus possa inspirar a todos nós nessa nossa jornada evolutiva, a caminharmos com segurança, tomando como norte, tomando como a luz o seu evangelho de amor e de redenção. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, graças a Deus.